Fala pessoas, beleza? Tranquilo? Todos bem por aí? Espero que sim. Hoje a gente vai falar de um assunto chamado ondas ondulatórias, né? Que é um assunto da Física 2, tranquilo? Por mais que você tenha visto bastante coisa aí na Física 2 associada à termologia, hoje a gente vai começar esse assunto aí de ondulatória com o assunto de ondas, beleza? De modo geral, o que são essas ondas, galera? Ondas são transportes de energia devido a uma perturbação, tranquilo? Sem que haja necessariamente transporte de matéria. Caraca, Wanderson, como assim? Transporte de energia devido a uma perturbação sem que haja transporte de matéria. Vamos lá. Pensa numa corda. Pensa que eu estiquei aqui uma cordinha e balancei a cordinha. Você entende que eu provoquei uma perturbação aqui na cordinha? Quando eu faço isso, eu vou observar alguma coisa saindo daqui e indo lá para o outro lado. Tranquilo? Se tem alguma coisa saindo daqui e indo para lá, tem movimento. E movimento é energia cinética, beleza? Então eu tenho uma energia cinética saindo daqui e indo para cá devido a uma perturbação. Agora pensa na corda. A corda ela está saindo daqui e indo para cá? Não está. A corda ela permanece no mesmo lugar. Então a matéria, a corda, permaneceu no mesmo lugar, não teve transporte de matéria. Então você juntou as três informações, ó. Transporte de energia devido a uma perturbação, sem que haja transporte de matéria. Então o nome disso que se propagou pela corda é uma onda. Tranquilo isso? Show de bola? Galera, só para a gente ter então anotado aqui de modo geral, quando a gente fala de onda, transporte de energia. Então, onda transporta energia. Isso aqui é fundamental. Tudo bem, galera? Show de bola? Vamos ver aqui se está dando para ver. Está dando para ver direitinho ali, né? Espero que sim, espero que esteja dando. Hoje a iluminação não está muito boa, me perdoe por isso, tá? Mas, vamos lá, vamos continuar aqui. Quando a gente fala então de ondas, nós temos algumas classificações para onda. Nós temos a classificação enquanto a natureza da onda, onde ela pode ter duas naturezas diferentes, ou então nós temos a classificação enquanto a forma de propagação da onda, beleza? Então nós temos o estudo da natureza da onda e a forma de propagar a onda, tranquilo? Show de bola? Enquanto natureza da onda, nós temos a onda mecânica e a onda eletromagnética. Galera, o que vai ser uma onda mecânica? O que vai ser uma onda eletromagnética? A gente vai chamar de onda mecânica. Calma aí, rapidinho. Voltei. A gente vai chamar de onda mecânica aquela onda em que é necessário, é fundamental a presença de um meio material para que a onda possa se propagar. Então, quando a gente fala de onda mecânica, precisa de meio, faltou um E aqui, ó, meio material. Então, a onda mecânica ela precisa de um meio material para se propagar. Caso do som, beleza? Por exemplo, para você escutar alguém, né? Você está conversando com uma pessoa, para você poder escutar o que essa pessoa está falando, essa pessoa ela vai falar, ela vai provocar aqui algumas vibrações em suas cordas, pregas vocais, que vai colocar as moléculas de ar para vibrar. Essa vibração das moléculas de ar vai permitir a propagação dessa energia. E aí essa energia, quando chegar no seu ouvido, ela vai bater no tímpano, botando seu tímpano para vibrar, ressoando, entrando em ressonância com a voz da pessoa. O que vai ser convertido em sinal elétrico no seu cérebro e você vai entender isso como um som. Então, um exemplo clássico de onda mecânica é o som. Vou botar aqui de roxo, né, para ficar mais bonitinho. Então, um exemplo aqui clássico é o som. Tranquilo? A gente vai falar um pouco mais sobre o som mais à frente, numa aula chamada acústica. Então a gente vai ter toda uma aula só para falar sobre o som. Mas já saiba que o som é uma onda do tipo mecânica. Ela precisa de um meio material para se propagar. Tranquilo? No caso do som em particular, você pode ter vários tipos de meio, né? Você pode ter o meio gasoso, no caso do ar que a gente está acostumado, mas o som também se propaga em meio líquido e também se propaga em meios sólidos, tudo bem? E a velocidade de propagação do som desses meios vai mudar de acordo com o meio. Tranquilo?
Mas deixa para a gente entrar nessa discussão mais à frente, lá na aula de acústica. Show de bola? E agora, o que é onda eletromagnética? A onda eletromagnética é aquela que não precisa de meio material. Ela não precisa de meio material para se propagar. Galera, dizer que não precisa significa dizer que ela não se propaga por meio material? Não, eu não estou falando isso. Estou falando que se não precisa, se você estiver no vácuo, que é uma situação de ausência completa de matéria, essa onda eletromagnética ela consegue se propagar, normalmente. Porém, se tiver em meios de propagação, também vai conseguir. Obviamente, existirão alguns casos em que essa onda não consegue atravessar o meio, beleza? Mas não quer dizer que são em todos os casos. Então a gente pode pegar aqui como exemplo clássico de onda eletromagnética a luz. Tranquilo? A luz, ela também é uma onda eletromagnética. Assim como o som é um exemplo de onda mecânica, a luz é um exemplo clássico de onda eletromagnética. O que isso quer dizer? Que a luz ela consegue atravessar, por exemplo, o vácuo, beleza? Mas ao mesmo tempo ela consegue atravessar alguns meios de propagação, como o ar, como a água, como o vidro. Então não é porque ela pode se propagar pelo vácuo, que ela não precisa de meio, que ela não consiga se propagar ao longo de um meio. Tudo bem isso? Show de bola? A gente também vai falar um pouco mais de luz, né? Lá no estudo da óptica, você tem toda uma parte da física que estuda coisas associadas à luz. Então não vou entrar muito no mérito, tranquilo? Porém, saiba que a luz também tem uma velocidade de propagação. A gente vai falar um pouco mais disso também lá na ótica, mas essa velocidade aqui é a maior velocidade possível na natureza, tudo bem? A velocidade de uma onda eletromagnética no vácuo, que é o 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Você já deve ter visto isso em algum lugar da sua vida, mas se não viu, você vai ver pela primeira vez, tá? Lá no estudo de óptica. Eu só preciso que você saiba, por enquanto, para o assunto de ondas, que o som é uma onda mecânica e a luz é uma onda eletromagnética. Isso é o que comprova, por exemplo, a luz se propagar no vácuo e o som não se propagar no vácuo. Tranquilo isso? Show de bola? Bem, enquanto a forma de propagação, nós temos a onda longitudinal e nós temos a onda transversal. O que é uma onda longitudinal, galera? Uma onda longitudinal é uma onda em que a direção de propagação, né, a direção de vibração da onda é igual à direção de propagação da onda. De novo, direção de vibração, direção de propagação, elas serão iguais. E aí eu gosto de pegar como exemplo uma mola. Pega aqui uma mola e legal. Aí tu pega a mola e faz isso aqui, ó. Você balança ela para frente e para trás. Quando você fizer esse movimento, você vai ver a mola fazer isso aqui, ó. Ela vai vibrar e ao mesmo tempo que ela vai vibrar, ela vai se propagar na mesma direção. Então a gente percebe que a direção de vibração, ela está vibrando para trás e para frente, correto? A direção de vibração é igual à direção de propagação. Ambas aqui estão na horizontal. Então aqui é a vibração, aqui é a propagação. Isso é uma onda longitudinal. O som se propaga dessa forma, pelo ar, beleza? No caso da onda transversal, você vai reparar o seguinte: a vibração, olha a vibração aqui, ó, vibração, tá para cima e para baixo, ó. A vibração, ela é perpendicular à propagação. Ela está se propagando, por exemplo, a direita, peguei a corda e fiz isso aqui, ó, e onda está indo para lá, porém a corda está vibrando para cima e para baixo. Então a direção de vibração é perpendicular à direção de propagação. Tranquilo isso? Show de bola? Então, esses aí são os nossos casos, né, de propagação de onda e os nossos casos de natureza de onda. Tranquilo? Conhecendo esses nomes, a gente pode ir para o que de fato a gente precisa conhecer para resolver questão. Isso aqui a gente tem que conhecer, porque os nomes aparecem. Aqui a gente vai começar a resolver questõezinhas de prova. Tranquilo? A gente vai começar pelos elementos geométricos da onda. Eu vou pegar os elementos geométricos e vou explicá-los dentro de uma onda transversal, porque é o que geralmente aparece pra gente, ok? Peguei aqui, ó, fiz o desenhozinho de ondas transversais. Você está vendo essa linha pontilhada aqui? O nome dessa linha pontilhada, eixo de equilíbrio. Vou botar aqui o nome para você, do eixo de equilíbrio. O que seria esse eixo de equilíbrio, galera?
Pensa da seguinte forma: se fosse uma corda vibrando e você esticasse a corda, onde que essa corda ia ficar parada? No eixo de equilíbrio. Entende a ideia? Então o eixo de equilíbrio representa o local em que a corda estaria caso ela estivesse em equilíbrio, não estivesse vibrando devido à passagem de ondas. Você vai reparar que existem pontos aqui que estão muito lá em cima, são os pontos mais afastados acima, né, os pontos mais altos, e existem os pontos mais baixos da onda. Esses pontos eles possuem nomes, né? Aqui, C e C. O que é esse Czinho, galera? Esse Czinho representa o que a gente chama de crista da onda, é o ponto mais alto da onda. Já esse aqui de baixo, a gente vai representar pelo V, porque é o vale da onda. Vale da onda. São os pontos mais distantes do eixo de equilíbrio, tranquilo? A essa distância entre a crista e o eixo de equilíbrio, ou então do vale até o eixo de equilíbrio, a gente vai dar um nome, que é representado pela letra A. É a amplitude da onda. É a amplitude da onda. Vazinho ali, tranquilo? Esqueci de botar aqui. Esse aqui é o V, esse aqui é o A. Beleza? Vamos botar aqui só para Czinho, V e A. Tranquilo? Essa amplitude é importante porque ela vai estar diretamente associada à quantidade de energia que essa onda consegue transportar. Quanto mais amplitude, mais energia ela transporta. Tranquilo isso? A distância entre duas cristas ali vai ser um dos elementos mais importantes que nós vamos estudar. Tranquilão? Vou botar aqui de verde. Tá? A distância entre duas cristas, ou a distância entre dois vales, ou a distância entre quaisquer dois pontos consecutivos que se repitam, a gente chama de lambda. Lambda. O que é esse lambda, galera? É o comprimento de onda. Então, é o comprimento da onda. O lambdazinho, beleza? Esse cara aí vai ser muito importante para relacionar com os elementos periódicos que a gente vai falar daqui a pouquinho, beleza? Mas saiba que esses ali são os elementos geométricos da onda. Tranquilão? Show de bola? Então nós temos a crista, o vale, a amplitude, que a amplitude está relacionada à quantidade de energia que essa onda transporta. Quanto mais amplitude, mais energia. Quanto menos amplitude, menos energia. E o lambda, o comprimento de onda, que é uma característica que permite você diferenciar as ondas. Tudo bem? Se você pegar livros, você vai ver que, no caso da luz, né, as cores que nós enxergamos, os livros vão dizer para a gente que cada cor que a gente enxerga possui um comprimento de onda diferente. Tranquilo isso? Show de bola? Então o comprimento de onda permite a gente diferenciar as ondas. Show? Mas lá na ótica a gente também vai fazer uma outra discussão, além do comprimento de onda, para diferenciar as cores, ok? Então, por enquanto, deixa dessa forma, tá? Fala agora dos elementos periódicos. O que são coisas periódicas, galera? Coisas periódicas são coisas que se repetem ao longo do tempo. Como assim? Se eu falo para você que eu, Wanderson, eu tenho que tomar uma vitamina uma vez ao dia, né? Todo dia eu tenho que tomar uma vitaminazinha lá, meu comprimidozinho de vitamina. Show de bola? Beleza? Então você entende que o evento tomar a minha vitamina é um elemento, é um evento periódico, porque ele se repete ao longo do tempo. Então a gente vai chamar de coisas periódicas, né? Coisas que se repetem ao longo do tempo. Lá na Física 1 você tem o movimento circular, por exemplo. O movimento circular é um evento periódico. De tempos em tempos você está completando voltas. O estudo de ondas também vai ser um estudo periódico. Se você levar em conta que você pode pegar uma corda e ficar fazendo várias ondas. Quanto mais você fizer aqui, ó, você está produzindo ondas, você está repetindo eventos. Então as ondas se tornam eventos periódicos. Quando a gente fala de coisas periódicas, vão aparecer duas grandezas físicas associadas a esses eventos periódicos. São as grandezas que nós chamamos de período e frequência. Galera, o que vai ser um período? Período é o tempo necessário para você repetir um evento. Como assim? Se eu tenho que tomar um remédio uma vez ao dia, quanto tempo demora para eu repetir o evento tomar o remédio? 24 horas.
Tranquilo? A cada 24 horas eu renovo o meu ciclo. Tranquilo isso? Show de bola? Então, período é o tempo para se completar um único evento. As pessoas gostam de transformar isso em fórmula, tá? Transformando isso em formulinha, a gente consegue colocar que o período, representado aqui pela letra T, vai ser o tempo total marcado produzindo ondas dividido pelo número de ondas produzidas. Então, o seu período pode ser representado como sendo ΔT sobre M. Show de bola? Beleza? E a frequência, galera? O que vai ser a frequência? A frequência vai ser a quantidade de vezes que o evento se repete ao longo do tempo. Tranquilo? Então, por exemplo, ao longo de uma semana eu tenho que tomar 7 comprimidos. Tranquilo? Então, qual é a frequência? 7 vezes por semana. É a quantidade de vezes que o evento está se repetindo ao longo do tempo. E aí a gente também consegue transformar isso em uma formulinha. Que a frequência vai ser o N, número de eventos que se repete, sobre ΔT ao longo do tempo. Tranquilo? Então a frequência vai ficar o N sobre o ΔT. Coisa importante também a se comentar com relação à unidade aqui, deixa eu botar aí em vermelho, quando a gente fala de tempo a gente está falando da unidade do Sistema Internacional segundos. Número de repetições é só um número, tranquilo? Se é só um número, eu não tenho unidade. Então, meu período vai ser dado também em segundos. Então, no Sistema Internacional, tempo e período são dados em segundos. O problema é a frequência, porque vão ser coisas, repetições a cada segundo. E a essas repetições a cada segundo, a gente utiliza a unidade Hertz. Tranquilo? Então, no Sistema Internacional, repetições por segundo, a gente vai chamar isso de Hertz. Se você olhar para as duas formulinhas ali, elas são muito parecidas, só que na verdade elas estão invertidas, certo? A partir dessa relação, a gente consegue mostrar então que período e frequência estão ligados. Um é o inverso da outra. Como assim inverso? Se você inverter a fração, você chega no outro. Só que, matematicamente, escrever inverso significa dizer o quê? Que o período é 1 sobre a frequência. E a frequência é 1 sobre o período. Então, como a gente está falando aqui de relação, a relação entre período e frequência é que um é o inverso do outro. Show de bola? Tudo bem? Tranquilo? Agora, eu até poderia fazer uma demonstraçãozinha para você, mas deixa para fazer essa demonstraçãozinha numa aula presencial ou ao vivo. Aqui eu só vou jogar para você. Existe uma relação entre os elementos geométricos e os elementos periódicos da onda. Dá para fazer demonstração, mas eu não vou fazer. Essa relação entre elementos periódicos e elementos geométricos é chamada de relação fundamental da onda, que é muito conhecida. É aquela equaçãozinha do V igual a lambda vezes F. V igual a lambda F. Onde o que é o V, galera? É a velocidade de propagação da onda. O que é o lambda? É o comprimento da onda. E o que é o F? É a frequência da onda. Então guarde a relação fundamental V igual a lambda F. Tranquilo? Que mostra que para uma velocidade constante, comprimento de onda e frequência são inversamente proporcionais, hein? Isso vai ser importante para a gente discutir as características das ondas. Beleza? Valeu, galera! Até!